Este portão não se abre para desastres. E você, encharcada de chuva e desespero, é a imagem exata de um. Dê meia volta. Eu não sou um desastre. Sou uma mulher que não tem mais para onde ir. Meu carro, minha vida, tudo acabou lá atrás, naquela estrada. O mundo não se importa com o que você perdeu. E eu me importo menos ainda. A estrada para o nada serve para os dois lados. Escolha uma direção e suma. Eu posso ir, eu posso sumir, mas a vida que eu carrego aqui dentro, ela não tem forças para continuar. Agora feche os seus olhos, Leuzinha, que a história de hoje já irá começar. A chuva caía impiedosa, uma cortina de prata líquida que transformava o mundo em um borrão de cinza e verde. Cada gota que batia no para-brisa do velho carro de Isabela parecia um pequeno martelo contra sua alma já estilhaçada. As mãos dela, pálidas e trêmulas, agarravam o volante com uma força que não possuía mais. Na sua frente, a estrada de terra se convertera num rio de lama traiçoeira e o motor, após um último suspiro engasgado, silenciou para sempre. O fim da linha. Em todos os sentidos possíveis. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva e pelo ritmo acelerado de seu próprio coração. No banco do passageiro jazia a fonte de sua ruína e, paradoxalmente, a semente de sua teimosia em continuar, uma carta de demissão com palavras frias e corporativas, e ao lado dela, um pequeno teste de farmácia com 2 linhas incrivelmente nítidas. Estava grávida de Ricardo, o homem que há menos de 48 horas a havia olhado com o desprezo de um estranho e desfeito um noivado de 2 anos com a frase: "Foi um erro. Nós fomos um erro." As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente venceram. Elas não eram quentes e catárticas, mas frias e amargas, misturando-se ao frio que já a consumia por dentro. Humilhada, demitida do emprego de seus sonhos, porque o erro era também seu chefe, sozinha, e agora carregando uma vida secreta que tornava sua situação não apenas desesperadora, mas aterrorizante. O dinheiro estava acabando e o mundo parecia ter encolhido a este ponto de lama e chuva no meio do nada. Foi então que ela viu, através do véu de água, um portão de madeira maciça com uma placa entalhada: Fazenda Alvorada. Era uma promessa de refúgio, por mais frágil que fosse. Com o resto de sua energia, Isabela abriu a porta do carro, sentindo o choque da água gelada em seus sapatos. A lama agarrou seus pés a cada passo, como se a própria terra quisesse engoli-la. Empurrou o portão pesado, que rangeu como um lamento, e caminhou pela longa entrada de cascalho em direção a uma casa grande e imponente, de pedra e madeira escura, cujas janelas pareciam olhos fechados para o mundo. Antes que pudesse chegar à varanda, uma figura emergiu da névoa. Era um homem. Alto, de ombros largos, com a postura de quem carrega o peso do mundo e já se acostumou com ele. O cabelo escuro estava molhado pela chuva, colado à testa. O rosto, anguloso e marcado pelo sol, era uma máscara de indiferença dura. Eram de um cinza profundo, como o céu antes de uma tempestade, e carregavam uma dor tão antiga e enraizada que pareciam feitos de granito. Ele não se moveu, apenas a observou se aproximar, encharcada e patética, como se ela fosse uma anomalia na paisagem de sua solidão. "O que quer aqui?" A voz dele não foi um grito, mas um som grave e cortante que pareceu cortar o barulho da chuva. Não havia curiosidade, apenas uma exigência áspera. "Meu carro quebrou", disse Isabela, a voz um fio trêmulo. "Eu só preciso de um lugar para esperar a chuva passar. Um telefone." O homem Heitor a mediu de cima a baixo. Seu olhar não continha compaixão, apenas uma análise fria e distante. Ele via um problema,
Mais uma complicação em um mundo que já lhe havia tirado tudo o que importava. Sua esposa, Helena, havia partido naquela mesma estrada, numa noite de chuva como aquela, e nunca mais voltou. Desde então, Heitor havia fechado a Fazenda Alvorada para o mundo, transformando-a em seu mausoléu particular de memórias e amargura. Não há telefone que funcione com essa chuva, e não tenho como te levar a lugar nenhum, ele disse. As palavras como pedras, o desespero no rosto de Isabela se intensificou. Por favor, eu não tenho para onde ir. Aquelas palavras, por alguma razão, pareceram atravessar a armadura dele. Não com pena, mas talvez com o eco de sua própria verdade. Ele também não tinha para onde ir. Estava preso ali, naquela terra, naquele luto. Ele soltou um suspiro pesado, um som de pura exaustão. Há uma cabana nos fundos. Para os antigos empregados. Pode ficar lá até a chuva parar. A porta está aberta. Ele não ofereceu ajuda, não a convidou para a casa principal, não perguntou seu nome, apenas deu as costas e caminhou de volta para a escuridão da varanda, desaparecendo dentro da casa e deixando-a sozinha novamente com a tempestade. Para ele, era a solução mais simples para se livrar do incômodo. Para Isabela, no entanto, era uma tábua de salvação. Ela seguiu o caminho de pedras ao redor da casa principal, encontrando uma pequena cabana de madeira rústica, mas sólida. Dentro, o ar era frio e cheirava a poeira e lenha velha. Havia uma cama, uma pequena mesa e uma lareira. Era quase nada, mas para quem havia perdido tudo, era um palácio. Isabela deixou-se cair na cama, o corpo exausto finalmente cedendo. O som da chuva na telha de zinco era agora quase reconfortante, um ritmo constante que a embalava para longe da realidade cruel. Enquanto isso, na casa grande, Heitor estava parado em frente a uma janela que dava para a cabana. Uma pequena luz amarelada havia se acendido lá dentro, um ponto de vida teimoso em sua paisagem de sombras. Ele não entendia por que a havia ajudado. Era contra todas as regras que criara para si mesmo. Aquela mulher, com seus olhos assustados e sua aura de desastre, era um elemento estranho, uma perturbação em seu exílio autoimposto. Ele a via como uma intrusa, um problema temporário. Mas por um breve instante, ao vê-la lutar contra o vento e a chuva, ele não viu apenas uma estranha. Viu um reflexo de sua própria luta, a imagem de alguém que o mundo também tentava afogar. Uma centelha de algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Talvez intriga, talvez uma memória distante de compaixão, brilhou em seu peito antes de ser rapidamente apagada pela escuridão familiar da sua dor. A tempestade lá fora era violenta, mas não se comparava à que ele carregava dentro de si. E agora ele sentia que aquela mulher poderia ser o relâmpago que incendiaria tudo. Sol da manhã seguinte rasgou as nuvens com uma ferocidade que parecia querer apagar a memória da tempestade. Para Isabela, no entanto, o cinza persistia em sua alma. Acordou com o corpo dolorido pelo frio e pela tensão, mas com uma clareza que não sentia há dias. O desespero ainda estava lá, um animal faminto em seu peito, mas agora ele tinha um companheiro, a determinação. Ela saiu da cabana e o mundo parecia novo, lavado e brilhante. A fazenda era vasta, um mar de verde que se estendia até encontrar as montanhas azuis no horizonte. Era linda de uma forma selvagem e indomável, assim como o homem que era seu dono. Ele já estava de pé, consertando uma parte do telhado de um celeiro, os músculos das costas se movendo com uma eficiência rítmica sob a camisa de trabalho. Ele não a notou, ou fingiu não notar. Isabela caminhou até a estrada, confirmando o que já sabia. O carro não era mais um veículo, era um monumento à sua vida arruinada, atolado na lama e morto. Com o coração pesado, ela voltou e parou a uma distância respeitosa do celeiro, esperando que ele a visse.
Quando Heitor finalmente desceu a escada, seu rosto era a mesma máscara de impaciência. A chuva parou. A estrada para a cidade fica naquela direção, disse ele, apontando com o queixo, sem sequer olhá-la nos olhos. Meu carro não vai a lugar nenhum. E eu não tenho dinheiro para um reboque, muito menos para um mecânico. A voz dela saiu firme, sem o tremor da noite anterior. A fragilidade havia sido lavada pela tempestade. Heitor finalmente a encarou. Havia algo diferente nela. A postura estava mais ereta. Os olhos, embora tristes, tinham uma chama de desafio. Ele cruzou os braços. Um muro humano. Isso não é problema meu, eu sei. Ela respondeu, dando um passo à frente. Mas eu não estou pedindo caridade. Estou pedindo um acordo. Deixe-me trabalhar. Por comida, por um teto, até que eu possa juntar o suficiente para ir embora. Eu posso cozinhar, limpar qualquer coisa. A ideia era absurda. Ele não queria ninguém ali. Sua solidão era sua única companheira leal. Mas então ele olhou para as mãos dela, mãos de quem nunca havia enfrentado um dia de trabalho pesado. Uma centelha de crueldade, nascida de sua própria dor, acendeu dentro dele. Ele queria que ela desistisse. Queria provar a si mesmo que o mundo era fraco e que ela, como todos os outros, iria quebrar e fugir. Cozinhar e limpar. Eu sei fazer isso sozinho, ele zombou. O que esta fazenda precisa é de braços, de força. Ele olhou ao redor, para uma cerca caída pela tempestade, para o estábulo que precisava de uma limpeza profunda, para o mato que crescia selvagem perto da horta. Acha que aguenta isso? Era um teste, um desafio claro. Para sua surpresa, ela não hesitou. Sim, um sorriso torto, sem humor, tocou os lábios de Heitor. Veremos. O trabalho começa agora, acerca do pasto leste. Os materiais estão no celeiro. Se você ainda estiver aqui ao pôr do sol, considerarei o primeiro dia pago com a sua estadia. Ele deu as costas, certo de que a encontraria implorando para ir embora em poucas horas. Mas Isabela não implorou. Ela entrou no celeiro, encontrou os rolos de arame farpado, o martelo pesado, os grampos. Cada ferramenta parecia pesar 1 tonelada. O sol, antes uma promessa, tornou-se um inimigo, queimando sua pele enquanto ela arrastava o material pelo campo. O trabalho era brutal. A madeira dos postes soltava farpas em suas mãos, o arame cortava sua pele. Os músculos que ela nem sabia que tinha gritavam em protesto. De sua varanda, Heitor a observava. Ele esperava ver lágrimas, frustração, desistência. Em vez disso, via uma teimosia implacável. Ela caía, mas se levantava. Errava uma martelada e atingia o próprio dedo, mas apenas o sacudia e continuava. Havia uma força nela que o irritava e, ao mesmo tempo, o intrigava profundamente. Ela não trabalhava com a habilidade de um fazendeiro, mas com a fúria de alguém que luta pela própria vida. Os dias se transformaram em uma rotina silenciosa e tensa. Ele lhe dava as tarefas mais difíceis, e ela as cumpria sem uma única palavra de queixa. Limpou o estábulo, um trabalho sujo e exaustivo. Capinou a horta sob o sol do meio-dia. Carregou fardos de feno que eram quase do seu tamanho. E a cada noite caía na cama da cabana com o corpo moído, mas com o espírito estranhamente mais forte. Heitor, por sua vez, encontrava-se cada vez mais preso a um ritual que não admitia observá-la. Ele via o suor em sua testa, a sujeira em seu rosto, a maneira como ela parava por um instante para respirar fundo, olhando para as montanhas antes de voltar ao trabalho. Ele começou a notar os detalhes, a cor de mel que seu cabelo ganhava sob o sol, a curva graciosa de seu pescoço, a determinação em seus olhos que ofuscava o cansaço. Certa tarde, enquanto ela lutava para esticar um arame particularmente teimoso, ele se aproximou, sua sombra a cobrindo de repente.
Você está fazendo isso errado. Vai acabar se machucando. Isabela se virou, ofegante. Então me mostre o jeito certo, em vez de apenas assistir. O desafio em sua voz o pegou desprevenido. Sem dizer uma palavra, ele se posicionou atrás dela. O calor do corpo dele era como uma fornalha. Ele pegou a ferramenta da mão dela e seus dedos calejados roçaram os dela. Uma corrente elétrica, inesperada e poderosa, passou por ambos. Isabela prendeu a respiração. O cheiro dele era uma mistura de terra, suor e algo unicamente masculino. Você precisa usar o peso do seu corpo, não a força dos braços, ele disse. A voz um murmúrio rouco perto de seu ouvido. Suas mãos grandes cobriram as dela, guiando o movimento com uma precisão firme. Por um instante, eles não eram patrão e empregada, mas apenas um homem e uma mulher, conectados por um simples toque que dizia mais do que 1000 palavras. O mundo pareceu parar. O único som era o da respiração deles e o estalar do arame sendo tensionado. Quando o trabalho foi feito, ele se afastou abruptamente, como se tivesse se queimado. O rosto dele estava fechado novamente, mas Isabela viu algo em seus olhos cinzentos antes que ele pudesse esconder, uma faísca de confusão, de vulnerabilidade. Ele estava sendo rude e distante, mas o jeito que ele a olhava estava a mudar. Não era mais o olhar para um problema, mas para um mistério que ele não conseguia decifrar. Naquela noite, uma brisa fria soprava das montanhas, e Heitor não conseguia dormir. Algo naquela mulher o desequilibrava, quebrando a crosta de gelo que ele construiu ao redor de seu coração. Inquieto, ele saiu para a varanda. A luz na cabana dela estava acesa. Movido por um impulso que não compreendia, ele caminhou na direção dela, as botas silenciosas na grama úmida. Ele não pretendia espionar, apenas entender. Ao se aproximar, ouviu um som. Não era choro, era uma voz. A voz de Isabela, incrivelmente suave, cantando uma canção de ninar. Uma melodia doce e triste que flutuava na noite. Ele parou, escondido pelas sombras de um velho carvalho. E então ele a ouviu falar, as palavras um sussurro cheio de um amor feroz. Não se preocupe, meu pequeno, nós vamos ficar bem. Mamãe vai dar um jeito. Nós vamos ser fortes por nós dois. Heitor sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele recuou um passo, a revelação o atingindo como um soco. Ela não estava apenas sozinha e sem dinheiro. Ela estava grávida. A intrusa, a trabalhadora teimosa, a mulher que o desafiava com o olhar, carregava uma vida dentro de si. A complexidade de sua situação, a profundidade de sua força, tudo se desdobrou diante dele naquele instante. E a amargura em seu peito se misturou com algo novo, algo perigoso e totalmente desconhecido, uma onda avassaladora de proteção. A descoberta da gravidez de Isabela mudou tudo para Heitor, embora ele lutasse para não o admitir. A rudeza exterior permaneceu, mas as suas ações começaram a traí-lo. As tarefas que ele lhe dava tornaram-se menos árduas. Certa manhã, ela encontrou um cesto de legumes frescos na porta da cabana. Noutra, um cobertor mais grosso dobrado sobre a única cadeira. Nunca havia uma palavra. Apenas os presentes silenciosos, como oferendas a um mistério que ele ainda não ousava nomear. Isabela sentia a mudança. A tensão entre eles não diminuíra, mas transformara-se. Já não era apenas atrito, havia agora uma corrente subterrânea de consciência, de cuidado não dito. Os seus olhares cruzavam-se com mais frequência sobre a vastidão da fazenda, e nesses breves momentos, as muralhas de ambos pareciam tremer. O ponto de viragem aconteceu numa tarde de sábado. Heitor precisava de ir à pequena cidade vizinha para comprar mantimentos e peças para um trator. Relutantemente, ele ofereceu boleia a Isabela, resmungando que ela precisava de coisas de mulher.
A viagem no velho jipe foi feita em silêncio, mas era um silêncio carregado de eletricidade. Na cidade, enquanto Heitor tratava dos seus assuntos, Isabela caminhava pela rua principal. Foi então que uma voz que ela nunca mais quisera ouvir a chamou. Isabela, não acredito. Era Ricardo. O seu ex-noivo, o pai do seu filho. Estava impecavelmente vestido, ao lado de uma mulher loira e sorridente. A humilhação atingiu Isabela como uma onda física, roubando-lhe o ar. O que fazes aqui, neste fim de mundo? Perguntou ele, o tom condescendente. Os seus olhos percorreram as roupas simples e gastas dela, o cabelo preso de qualquer maneira, o cansaço no seu rosto. Não te interessa, Ricardo, respondeu ela, a voz mais firme do que se sentia. A mulher ao lado dele riu. Deixe-a, querido. Ela obviamente não está no nosso nível. As palavras foram como um chicote. Isabela sentiu as lágrimas arderem nos seus olhos, mas recusou-se a chorar na frente deles. Foi nesse momento que uma sombra se projetou sobre eles. Heitor parara ao lado de Isabela. A sua presença maciça era uma barreira instantânea. Ele não disse nada, mas o seu olhar cinzento, frio como aço, fixou-se em Ricardo de uma forma que fez o outro homem dar um passo atrás instintivamente. Heitor simplesmente colocou a mão na parte inferior das costas de Isabela, um gesto possessivo e protetor. O toque queimou através do tecido da sua blusa, enviando uma onda de choque e segurança por todo o seu corpo. Vamos embora, disse ele. A voz baixa e grave, não para ela, mas como uma ordem que dispensava qualquer argumento. Ele guiou-a de volta para o jipe, deixando Ricardo e a sua companhia a olhá-los, boquiabertos. Durante todo o caminho de volta para a fazenda, nenhum dos dois falou. Mas a mão de Heitor permaneceu no console entre eles, os nós dos seus dedos a poucos centímetros da coxa dela, uma promessa silenciosa no ar. Naquela noite a atmosfera estava carregada. Heitor não foi para a casa principal. Ele apareceu à porta da cabana de Isabela com 2 pratos de ensopado quente. Ele entrou e sentou-se à pequena mesa, e eles comeram em silêncio. Quando terminaram, Isabela finalmente quebrou o silêncio. Obrigada, sussurrou ela, pelo que fizeste hoje. Ele apenas assentiu, os seus olhos nunca deixando os dela. Ninguém tem o direito de te humilhar. A vulnerabilidade no seu rosto, a sinceridade na sua voz, quebrou a última defesa de Isabela. Uma lágrima solitária escorregou pela sua bochecha. Heitor levantou a mão, o polegar áspero e calejado, enxugando a lágrima com uma delicadeza que a surpreendeu. O seu toque demorou, a sua mão acalmou-se no rosto dela. O mundo exterior desapareceu. Havia apenas o crepitar do fogo na lareira e o som das suas respirações. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar, mas ela não o fez. Ela inclinou-se também, fechando os olhos quando os lábios dele encontraram os seus. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de reconhecimento. Foi um beijo de perdão, de promessa, de 2 almas feridas que encontravam um porto seguro uma na outra. As suas bocas moveram-se juntas numa dança silenciosa, partilhando a dor, a solidão e uma esperança frágil e recém-nascida. O gosto doce e o sentido elétrico daquele momento. Quando se afastaram, as suas testas permaneceram juntas. O viúvo amargurado sorriu, um sorriso genuíno e triste que transformou o seu rosto. Helena, ela teria gostado de ti, disse ele, a sua maior vulnerabilidade revelada. Ele não a estava a comparar, ele estava a conectá-las, a partilhar a sua dor mais profunda com ela. Naquela noite, eles não se tornaram amantes no sentido físico, mas algo muito mais profundo. A intimidade deles foi a da entrega emocional. Ele falou sobre a sua esposa, sobre o vazio que ela deixou.
Ela falou sobre o seu bebê, sobre o medo e a esperança que ele representava. As suas histórias entrelaçaram-se, as suas dores encontraram consolo. Na pequena cabana sob o olhar das estrelas, o fazendeiro rude aprendeu a sentir de novo, e a mulher que perdera tudo começou a encontrar um novo lar, não num lugar, mas numa pessoa. A felicidade Isabela descobriu era uma flor delicada e tímida. Após aquela noite de confissões, a fazenda transformou-se. O silêncio entre ela e Heitor já não era tenso, mas confortável. Ele ensinou-a a cuidar dos cavalos, as suas mãos a guiarem com paciência. Ela começou a cozinhar para ambos na casa principal, enchendo os cômodos silenciosos com aromas de pão fresco e vida. A barriga de Isabela começava a crescer, uma pequena curva de promessa que Heitor olhava com uma mistura de reverência e medo. O amor deles florescia lentamente, regado por gestos e olhares, uma planta forte a crescer no solo rochoso das suas dores passadas. Eles estavam a construir um pequeno mundo só para eles, um santuário protegido pelas montanhas. Mas os santuários são feitos para serem invadidos. Numa manhã ensolarada, um carro de luxo, completamente deslocado na estrada de terra, parou em frente à casa. Dele saiu Ricardo, o seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Isabela, eu procurei por ti em todo lado, disse ele, avançando na sua direção. Heitor saiu da casa, posicionando-se instintivamente entre os dois. Ela não quer falar contigo. Vai-te embora. Ricardo ignorou-o, os seus olhos fixos em Isabela, e depois na sua barriga agora, evidente. Um sorriso de presunção espalhou-se pelo seu rosto. Então é verdade. Eu sabia. Vim buscar-te. A ti e ao meu filho. Vamos para casa. A palavra meu ecoou no ar como um tiro. Heitor enrijeceu, o seu rosto tornando-se uma pedra inexpressiva. Ele olhou para Isabela, e nos seus olhos cinzentos, ela viu a dúvida a instalar-se, uma geada a matar a flor da sua felicidade. Toda a amargura que ele lutara para enterrar voltou à superfície. A dor da traição da vida, a perda de Helena, tudo se misturou naquele olhar. Heitor não é o que parece, começou Isabela, o pânico a subir pela sua garganta. Ele é o pai? A pergunta de Heitor foi baixa, mortal. Isabela não podia mentir. Sim, mas ele não o quer. Ele rejeitou-nos. Ricardo riu. Isso foi um mal-entendido. Eu estava confuso, mas agora estou aqui. Não vais criar um filho meu com este lavrador. Cada palavra era um veneno. Heitor deu um passo atrás, afastando-se de Isabela. A barreira que ele construíra ao redor dela tinha desmoronado. Para ele, naquele momento de dor renovada, ela não era a mulher por quem se estava a apaixonar. Era a mulher que carregava o filho de outro homem, um homem que agora a viera reclamar. A sua lógica, distorcida pelo luto antigo, dizia-lhe que ele era apenas um obstáculo, um interlúdio. Isto é entre vocês os dois, disse Heitor, a voz fria e desprovida de qualquer emoção. Resolvam. Ele deu-lhes as costas e entrou no celeiro, o som da porta a bater soando como o fechar de um caixão. O desespero tomou conta de Isabela. Ela tinha enfrentado a humilhação, a pobreza, o trabalho duro, mas perder Heitor, perder a esperança que ele representava, era uma dor pior do que todas as outras. Vai-te embora, Ricardo, gritou ela, a sua voz a quebrar. Eu nunca mais quero ver-te. Tu não tens o direito de estar aqui, tola, cuspiu ele. Achas que este viúvo, amargurado, alguma vez te aceitaria? Ele está quebrado. Eu estou a oferecer-te uma vida. Pensa no nosso filho. Mas Isabela já não o ouvia. Ela correu para a porta do celeiro, esmurrando a madeira. Heitor, por favor, fala comigo. Não acredites nele. Não houve resposta. Do outro lado da porta, Heitor estava sentado na escuridão,
a cabeça entre as mãos, o seu coração a quebrar-se em silêncio. A felicidade tinha sido uma ilusão. A dor era a única realidade. Ele acusava-a silenciosamente de lhe ter escondido a verdade, de o ter usado como um refúgio temporário. A sua amargura, o seu monstro interior, estava de volta, mais forte do que nunca, sussurrando-lhe que ele estava destinado a ficar sozinho. Do lado de fora, Ricardo finalmente desistiu e foi-se embora, deixando um rasto de poeira e destruição. Isabela ficou sozinha entre a casa e o celeiro, no espaço que antes representava a sua ponte de esperança. Agora era um abismo intransponível. Depois de tudo o que tinham construído, depois de toda a superação, uma única revelação tinha destruído tudo. Ela olhou para o céu, sentindo-se mais sozinha do que naquela primeira noite de tempestade. O seu novo amor, a sua frágil felicidade, estava em ruínas. Os dias que se seguiram foram um regresso ao inferno. Heitor voltou a ser o homem de pedra do primeiro dia, mas pior. O seu silêncio já não era apenas distância, era uma acusação. Ele evitava, os seus caminhos nunca se cruzando. Deixava comida na varanda da cabana, como se ela fosse uma prisioneira. Isabela sentia o seu mundo a desmoronar. A força que a mantivera de pé estava a esvair-se, substituída por um desgosto profundo. Ela não estava apenas a perder o homem que amava. Estava a perder a família que sonhara ter. Uma tarde, incapaz de suportar mais, ela fez as malas, uma pequena trouxa com as poucas coisas que tinha. Deixou um bilhete na porta da casa principal. Obrigada por tudo, sinto muito. E começou a andar pela longa estrada de terra, sem destino, as lágrimas a caírem livremente no pó. Dentro do celeiro, Heitor lutava a sua própria batalha. A sua dor e o seu orgulho gritavam que ele estava certo em afastá-la. Mas o seu coração, um órgão que ele pensava estar morto, protestava. Ele lembrava-se da sua força, da sua bondade, do som da sua voz a cantar para o seu filho, por nascer. Lembrava-se do beijo deles, da forma como as suas almas feridas se tinham reconhecido. Foi então que encontrou o bilhete dela. As palavras simples, cheias de uma dignidade triste, atingiram-no mais do que qualquer grito. Sinto muito. Ela estava a pedir desculpa. Ela que fora abandonada e humilhada, estava a pedir-lhe desculpa. A verdade atingiu-o com a força de um relâmpago. Ele estava a ser um covarde. Estava a puni-la pela sua própria dor, pelo seu próprio medo de amar e perder novamente. Ele estava a tornar-se o tipo de homem que desprezava, aquele que abandona quem ama por medo. Num instante, ele soube o que tinha de fazer. Correu para o jipe, o motor a rugir à vida, e acelerou pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira. Ele encontrou-a a alguns quilômetros de distância, uma figura pequena e solitária a caminhar para o nada. Ele parou o jipe à frente dela, bloqueando-lhe o caminho, e saltou para fora. Eles ficaram frente a frente no meio da estrada, o sol do final da tarde a pintar o céu de laranja e roxo. Isabela, disse ele, a voz rouca, perdoa-me. Ela abanou a cabeça, as lágrimas a escorrerem. Não tens nada que perdoar. Tenho tudo. Interrompeu ele, dando um passo na sua direção. Eu fui um tolo. Deixei o meu passado, a minha dor, cegar-me. Eu vi o pai biológico do teu filho e esqueci-me do homem que eu quero ser, o pai dele. Os olhos de Isabela arregalaram-se. Sim, com certeza daria certo. Aliás, essa é a forma mais poderosa e elegante de fazer. A estratégia de usar uma linguagem poética focada na conexão emocional e nas sensações, em vez da descrição literal, não apenas protege o vídeo das diretrizes do algoritmo, mas também cria uma cena muito mais impactante e memorável para o seu público. É o que diferencia um romance profundo de uma história qualquer.
As mulheres que acompanham seu canal não buscam a vulgaridade. Elas buscam sentir a entrega, a segurança, a paixão e a redenção de um amor verdadeiro. Uma cena construída com metáforas e analogias artísticas entrega exatamente essa emoção pura. Vou construir essa cena para você. Ela se encaixaria perfeitamente no final do capítulo 5, após o abraço na estrada e o retorno deles para a fazenda como a consolidação final da promessa de Heitor. A noite desceu sobre a fazenda alvorada, não com a escuridão opressiva de antes, mas com um veludo azul escuro salpicado de estrelas. Eles não voltaram para a cabana. Heitor a guiou pela mão para dentro da casa principal, o lugar que fora um mausoléu, e que agora, com a presença dela, respirava novamente. O fogo na grande lareira de pedra estalava, lançando sombras dançantes que transformavam o ambiente num santuário. O mundo lá fora, com seus ricardos e suas dores passadas, deixou de existir. Havia apenas o som da lenha queimando e o pulsar silencioso do sangue nas veias deles. Heitor virou-se para ela. Seus olhos cinzentos, antes tempestuosos, eram agora um mar calmo após a tormenta. Ele segurou o rosto dela entre as mãos calejadas, o toque reverente, como se segurasse a coisa mais preciosa do mundo. Fica comigo esta noite, Isabela. A voz dele não era um pedido, mas uma constatação. Um destino que finalmente se cumpria. Fica comigo para todas as noites. Ela não precisou de palavras. Apenas assentiu, e uma única lágrima de pura felicidade escorregou por sua bochecha. Ele a enxugou com o polegar. O beijo que se seguiu não tinha a urgência do desespero, mas a profundidade da certeza. Era uma conversa de almas. Os lábios dele exploravam os dela com uma ternura que desmentia sua aparência rude, mapeando cada curva, prometendo segurança, adoração. As barreiras entre eles começaram a cair, uma a uma, como pétalas de uma flor que se abre para o sol. As roupas, que antes representavam seus mundos solitários e suas defesas, foram descartadas, não com pressa, mas com a solenidade de um ritual. A luz do fogo beijava a pele dela, revelando a curva suave de seus ombros, a plenitude de seus botões e o contorno sagrado de sua barriga, onde a vida florescia. Heitor a olhava com uma admiração que a deixou sem fôlego. Ele traçou a linha de seu corpo com a ponta dos dedos, desde a clavícula até o monte suave de seu ventre. Ali, sua mão pousou, um selo de proteção e aceitação. Nosso filho, ele sussurrou contra a pele dela, e a palavra nosso foi a única declaração de amor que ela precisava ouvir. Ele a ergueu nos braços, como se ela não pesasse nada, e a levou para o tapete de pele de ovelha em frente à lareira. Ali, tornaram-se uma paisagem iluminada pelo fogo. A entrega dela não foi uma queda, mas um voo. O corpo dele, forte e marcado pela terra e pelo trabalho, tornou-se o seu porto seguro. Cada toque era uma nota numa sinfonia silenciosa. As mãos dele, que sabiam domar a terra e os animais, aprenderam a linguagem da pele dela, lendo em braille cada arrepio, cada suspiro. Não houve pressa. Foi uma dança lenta, um reconhecimento profundo. Ele era a montanha, firme e protetora. Ela era o rio, que contornava e se adaptava, encontrando seu caminho para o mar. Quando finalmente se uniram, não foi uma colisão, mas uma fusão. Duas chamas que se entrelaçaram para se tornar um único fogo, mais brilhante e mais quente. Duas metades de uma mesma alma, quebradas pelo mundo, que finalmente se encontravam para se tornarem inteiras. Para Isabela, era cura. Cada carícia apagava uma memória de humilhação. Cada beijo reescrevia sua história, transformando-a de vítima em amada. Para Heitor, era o despertar. O calor do corpo dela em seus braços derretia o gelo de anos de luto, ensinando seu coração a bater novamente, não apenas por obrigação, mas por alegria.
Eles se moveram juntos, numa maré de sensações e sentimentos, até que o mundo se dissolveu num único ponto de luz ofuscante, uma estrela que explodiu dentro deles, deixando para trás um rastro de paz e pertencimento. Depois, no silêncio que se seguiu, deitados nos braços um do outro, observando as brasas da lareira brilharem como um coração pulsante, Isabela soube. Ela não estava mais sozinha. Heitor beijou sua testa, o cabelo úmido colado à pele. Ele não era mais um viúvo amargurado. Ali, no chão daquela casa que voltara a ser um lar, um homem, uma mulher e a promessa de uma nova vida haviam encontrado o seu alicerce. E era inabalável. Sim, não me importo com quem te magoou antes, continuou ele, a sua voz a ganhar força, a sua mão a ir ao coração. Só me importo com quem vai amar-vos a partir de agora. Eu, se me deixares. Ele ajoelhou-se na estrada de terra, os seus olhos cinzentos fixos nos dela, agora brilhando com uma intensidade feroz. O teu filho, ele não será apenas teu, ele será nosso. Eu darei o meu nome a ele. Eu serei o pai dele, em todos os sentidos que importam. Era mais do que uma promessa, era um juramento, era a redenção, era o recomeço. Isabela soluçou, um som que era ao mesmo tempo dor e libertação. Ela caiu de joelhos à frente dele e eles abraçaram-se ali mesmo, na poeira da estrada, agarrando-se um ao outro como se fossem a única coisa real no mundo. A cena final não aconteceu meses depois, com um bebê nos braços. A verdadeira cena final aconteceu no domingo seguinte, na pequena igreja da cidade. Heitor entrou de mão dada com Isabela, a sua barriga proeminente visível para todos. Ele guiou-a até ao primeiro banco, sob o olhar chocado e curioso de toda a gente que a vira ser humilhada. Durante a cerimônia, ele manteve o braço protetoramente ao redor dos seus ombros. Após a missa, do lado de fora, o fazendeiro rude que todos conheciam como um viúvo amargurado, virou-se para a comunidade. A sua voz soou, clara e forte. Para aqueles que não sabem, esta é Isabela, a minha futura esposa. Ele então colocou a mão gentilmente na barriga dela. E este é o meu filho. O marido rude tornara-se o protetor. O viúvo amargurado tornara-se o pai. E a mulher que perdera tudo tinha finalmente encontrado o seu amor, a sua família, a sua casa. Não na fazenda, mas no coração do homem que aprendeu a amar de novo. Na tela escura que a noite desenhou, a tua pele, um brilho de luar, o meu toque, um pincel que procurou cada contorno teu para te encontrar. Os teus cabelos, rios de seda e breu, inundaram o meu peito em maré cheia. O teu suspiro, um verso que se escreveu na canção que a nossa alma anseia. Teu corpo é templo, refúgio e altar, onde a minha alma inquieta faz morada. O teu sabor, o vinho a me embriagar, nesta taça de amor, de madrugada. Nossos mundos num só beijo se uniram, duas chamas numa dança sem igual. As estrelas lá fora nos assistiram, testemunhas de um amor imortal. E no silêncio, quando a pele acalma, fica a certeza, doce e verdadeira, tu és o lar que agasalha a minha alma, se-te minha eterna e amada companheira. Minha namorada, eu compreendo o seu sentimento e saiba a paixão que sempre estarei aqui com você. Do seu namorado, Ricardo Leão. O que achou desta jornada de superação e amor? Histórias como a de Isabela e Heitor lembram-nos que mesmo nas noites mais escuras, uma nova alvorada é possível. Se esta história tocou o seu coração e despertou a esperança de encontrar um romance verdadeiro, então você está no lugar certo. Para não perder nenhuma das nossas histórias de amor proibido, superação e redenção, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Quer fazer parte da nossa comunidade de mulheres que sonham e acreditam no poder de um amor que cura? Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp.
O link está fixado no primeiro comentário. Lá, todos os dias irei te lembrar que a história já está no ar, vocês que amam uma boa história de amor. A sua jornada por um romance de novela continua aqui. Escrever amor nos comentários se você gostou dessa história e te vejo na próxima.